adessa, hier nog dir wel ik ben ken, mama de moja. Adessa, proste adessa, hier nog dir wel ik ben ken, gore ne bida. Adessa, proste di breviata, tricidi sicura. Mir willen zich doen, via la bourgeois. Adessa mama, ja люблю тебя. Hier valt ach in geflogen, als steht dit voor die Augen. Artiste Moldavanker mit der ganzen Hand. Es gehen mit die Krellen, aus scheinige Mamsellen. In die Traktieren trinkt man sich dort Schal. Die Appen von Rogen, wo es geht mit Frontogen. Die Watzelach verdreht und die Schubschik in der Bock. Klebend fast und trinkt man, liedlich dort singt man. In die Gassen tanzt man, ruski Kasachan. Boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui nos assistindo, seja pelo Facebook ou pelo Zoom. Muito importante a presença de todos, espero que a gente aproveite muito de mais um evento tão rico, tão importante. E eu queria agradecer, acima de tudo, a presença da Camila, da Adriane e da Ana Cláudia, e que estão aqui representando o Laboratório de Ensino da História da UFPR, tão importante, tão rica essa nossa parceria. O museu agradece que vocês tenham aceitado esse convite. E, bom, o tema que a gente vai tratar aqui hoje é o tema das histórias difíceis. Eu não vou nem me arriscar a falar do tema, porque, como eu estava falando para as meninas, hoje eu estou aqui também para aprender, assim como vocês que estão nos assistindo, um pouco mais sobre esse tema que é tão importante e reflete tanto na nossa mediação educativa no museu, ao tratar o tema da Shoah, do Holocausto, e também dos dilemas pedagógicos que a gente enfrenta ao tratar esse tema. E, enfim, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, assim, brevemente, para o pessoal conhecer um pouco mais, e depois eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia, para ela falar um pouquinho sobre o laboratório, sobre o trabalho do laboratório, e depois a gente vai ouvir um pouco sobre a pesquisa das professoras Camila e Adriane, sobre como elas desenvolveram o tema. Para quem quiser fazer perguntas no Facebook ou aqui no Zoom, a gente tem a caixinha do chat, vocês podem deixar perguntas e a gente vai, ao final, fazer algumas perguntas para elas, enfim, podem ficar bem à vontade. Tá bom? A palavra é de vocês, meninas. Obrigada. Boa noite.
Boa noite a Gabriela, ao Enzo, ao Wagner, que está aqui conosco também, a Camila, a Adriane. Sou Ana Cláudia Urban, sou atualmente professora da Universidade Federal do Paraná, sou formada e licenciada em História e atuo junto aos cursos de graduação da universidade, tanto do curso de Pedagogia quanto do curso de História, e junto à pós-graduação em Educação, programa esse do setor de Educação da universidade. Então, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Acho que pela ordem sou eu. Boa noite a todas e todas. Agradeço, né, novamente o convite. Acho que é uma oportunidade ímpar para a gente poder conversar aqui, trocar algumas ideias. Então, eu sou a Adriane Sobanski, sou licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Paraná. Tenho mestrado e doutorado em Educação na área de ensino de História. E sou professora da Rede Estadual de Educação, professora de História da Rede Estadual de Educação, né? E espero que a gente tenha uma noite bastante produtiva hoje, discutindo esse tema que é tão importante. Boa noite, eu me chamo Camila, também sou, né, licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho uma especialização em Gênero e Diversidade na escola, que eu também fiz pela UFPR, e acabei fazendo mestrado também, né, na educação, com o grupo da Educação Histórica, né. Também espero conseguir contribuir, né, com os debates de hoje. Eu acho que são temas muito importantes da gente tratar, e estou muito feliz pelo convite, né, agradeço imensamente ao pessoal do museu, pessoal do Lapedu também, né, e espero que seja uma noite muito produtiva a todos. Obrigada. Bem, para finalizar essa rodada de apresentações, antes da gente começar com o nosso tema, queria me apresentar. Eu sou André Patinquesa, sou estudante universitário e junto com a Gabriela a gente trabalha juntos no Departamento de Mediação do Museu do Holocausto de Curitiba, e vou frisar aqui o que a Gabriela já falou. Estamos muito, muito felizes de poder fazer esse evento em parceria com o laboratório da UFPR, e espero que tenhamos um debate muito produtivo. E como a Gabriela falou, nós estamos muito mais aqui para aprender, né, do conhecimento que vocês têm para trazer para a gente. E é isso, sem mais delongas, vamos passar ao nosso debate. Passo a voz para a Gabriela. Obrigada, Enzo. Acho que é isso. Temos aqui as nossas convidadas, já apresentadas, devidamente apresentadas. E eu gostaria de passar, então, a palavra para a Ana Cláudia, para ela nos contar um pouquinho sobre o trabalho do Lapedu, tão incrível, tão rico o trabalho desse grupo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Gabriela. Então, como já anunciado pela Gabriela e pelo Enzo, né, eu, a Camila e a Adriane, hoje estamos aqui representando um grupo, um grande grupo de trabalho, um grande grupo de pesquisa, de pessoas e professores, professoras, alunos da graduação, professores da rede pública de ensino, da rede particular de ensino, que nos dedicamos, pensamos coletivamente sobre o ensino e a aprendizagem em História. Então, o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica é um laboratório vinculado claro, pertencente à Universidade Federal do Paraná, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, do setor de Educação, e é coordenado pela professora Maria Auxiliadora Schmidt, que atualmente coordena esse laboratório junto conosco, e é a fundadora desse laboratório, que é um espaço fundamental para que nós, professores e professoras, possamos pensar a prática, a relação ensino-aprendizagem, as mais diversas temáticas que convergem com o ensino de história. Então, é um laboratório que surgiu vinculado a uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação em educação, e que se consolidou como um espaço, um lugar não somente físico, porque ele tem um espaço físico
que atualmente está alocado no campus Rebouças da Universidade Federal, que no momento não estamos nos reunindo lá, mas esse espaço é importante também ter um espaço, um lugar físico, né, que tem materiais, publicações desse grupo, um local de encontro também, né? E o laboratório ele se consolidou e continua atuando em 3 grandes frentes, né? Que são as atividades extensionistas, as atividades que caracterizam a relação com o espaço para além da universidade, por meio de vários projetos. Eu destaco aqui um dos grandes projetos do laboratório, que foi um projeto que durou durante muito tempo, que é o projeto Recriando Histórias, e outras atividades extensionistas que continuam acontecendo. Igualmente, é um laboratório que desenvolve pesquisa, né, com vários projetos, tanto projetos vinculados ao programa de pós-graduação em educação, seja por meio de dissertações ou teses, seja por meio também dos professores da educação básica que frequentam, participam, contribuem com as discussões que o laboratório propõe por meio de eventos, por meio de conversas, por meio de fóruns, jornadas, enfim, todas as atividades. Então, o laboratório, sem dúvida nenhuma, é fruto, né, da dedicação da professora Maria Auxiliadora, né, a professora Dolinha, como é conhecida, e também da ação de todos esses professores que se achegam ao laboratório para contribuir e participar das discussões. E, sem dúvida nenhuma, o laboratório também age, tem ações vinculadas ao ensino. Eu destaco aqui que o programa de pós-graduação em educação possui uma disciplina, que é a disciplina Educação Histórica, que é uma disciplina que foi criada e incorporada ao programa de pós-graduação na linha de cultura, escola e processos formativos em educação, né? Então, dessa forma, o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica foi se consolidando como um espaço fundamental, um espaço fértil em discussões que buscam refletir sobre o ensino de história e as mais diferentes possibilidades, né? Discutir as questões relacionadas à sala de aula, tendo como sujeito o aluno, tendo como sujeito o professor, e tudo aquilo que pertence à cultura escolar, né? A opção por educação histórica, né, significa a adesão, sem dúvida nenhuma, a uma visão de ensino de história, né, que tem como pressuposto as teorias que se comprometem fundamentalmente com questões sociais, com questões políticas, com questões culturais, né? Sempre pensando e visando, preocupada, vamos dizer assim, conhecer os diversos sentidos que crianças, jovens e adultos constroem sobre a história. Então, os pressupostos, né, da investigação em educação histórica levam em conta o conhecimento histórico e seu papel como ferramenta para análise da sociedade, como um recurso, né, que considera a consciência histórica e, portanto, a formação para uma cidadania, né? É um laboratório que existe já há muito tempo, ele foi fundado em 2003 e se consolida realmente como um espaço fundamental, que acolhe, que busca essa interação com o espaço acadêmico, por meio das pesquisas acadêmicas fomentadas pelos programas de pós-graduação, ao mesmo tempo que dialoga e precisa, né, dessa interface com os professores de educação básica, seja da rede pública, da rede particular, dos professores dos anos iniciais, dos professores, né, do Fundamental 2, do ensino médio. E nesse percurso de existência, o laboratório desenvolveu inúmeras atividades, né, que hoje, de uma forma bastante feliz, né, eu tenho certeza que a Camila e a Adriane também aqui hoje representamos, né? E é esse o laboratório, né? Então, todos sintam-se convidados, né, a buscar nas redes sociais também o Lapedu, ele possui página no Facebook,
possui página na internet, temos publicações, frutos de pesquisas com materiais, livros, materiais à venda, que são produzidos pelos pesquisadores aqui, que estão aqui em Curitiba, mas também a nossa, vamos dizer assim, essa interface com outros grupos de pesquisa aqui dentro no Brasil e também fora do país também. Então, nós contamos e sempre somos muito felizes e agraciados com contribuições de vários pesquisadores que igualmente abraçam essa discussão, né, sobre o ensino de história e nas suas mais possibilidades, né, de contribuição. E hoje, particularmente, eu não vou aqui me alongar, porque o objetivo é realmente que a Camila e a Adriane apresentem o seu trabalho, mas como a Gabriela comentou, a temática dessa mesa, dessa conversa, é a história difícil, né? Só para colocar que essa é uma das frentes, um dos trabalhos que o laboratório abraçou por meio, né, de pesquisadores que também discutem esse conceito. É interessante que quando a gente prepara, né, essa fala, a gente vê o quanto que se pensou sobre essa temática e continua, né, se falando, se discutindo por meio de eventos, por meio de cursos de extensão e por meio de publicações. Inclusive, o laboratório possui uma revista, a REDU, que é uma revista de educação histórica, que ela também está ancorada no site do laboratório, que congrega trabalhos de professores. O grande objetivo da revista é que nós possamos publicizar trabalhos desenvolvidos por professores e professoras que conosco discutem. Inclusive, há um volume da revista e entre outros artigos dedicados a essa temática, que é a história difícil, né? Que é uma das temáticas que já aparecem nas atividades do laboratório já há algum tempo. Eu só vou destacar aqui um evento que foi realizado em 2018, inclusive com a presença do professor Bodo von Borges, que é, vamos dizer assim, o idealizador desse conceito, né, da história difícil, que foi um evento de natureza internacional, né, um congresso internacional de educação histórica em 2018, que foi realizado, que teve como tema temas sociais controversos e os desafios da educação histórica, que contou, inclusive, com a conferência de abertura do professor Bodo von Borges, que, inclusive, não foi a primeira vez que ele esteve conosco, ele era já algumas vezes que ele esteve conosco e nos trouxe e, de uma certa forma, nos ajuda a pensar, por meio das pesquisas, sobre esse conceito que a Adriane e a Camila, tenho certeza que vão nos brindar e contar das suas experiências e da sua relação com esse conceito. Então, eu agradeço, com isso eu finalizo, eu agradeço ao museu pela oportunidade de nós também falarmos sobre isso e sobre os trabalhos que hoje nós representamos, né? O trabalho de tantos professores, professoras, que se dedicam e se buscam, né, um ensino de história comprometido socialmente. Obrigada. Então, é isso o laboratório, convido todos a visitar as nossas redes sociais e conhecer os nossos trabalhos também, são sempre muito bem-vindos. Obrigada. Acho que agora eu passo a palavra para a Adriane já, posso passar, Gabriela? Então... Obrigada, Ana Cláudia. Adriane, fica à vontade, vai ser, acho que, uma oportunidade incrível para a gente escutar também da experiência de vocês em sala de aula, como a Ana Cláudia disse. Professores que estiverem aqui também, se tiverem perguntas, podem ficar super à vontade. A palavra é de vocês. Obrigada. Novamente, boa noite a todas e todos. Só complementando, quando a Ana Cláudia fala do LAPEDU, né, do nosso laboratório, está aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, quem quiser seguir. Na próxima semana, nós estaremos abrindo inscrições para um novo curso totalmente online para professores de história e alunos de graduação. E corram, que dessa vez são poucas vagas. Então, fiquem atentos aí, né, às postagens via redes sociais também, né, quem quiser fazer vai ser bem interessante. Nós fizemos um grande evento ano passado, totalmente online, e esse ano a gente parte, então, para uma segunda edição da educação histórica aí pelo LAPEDU.
Mas falando, então, né, do nosso tema hoje, nós tínhamos feito uma conversa, assim, previamente sobre essa nossa discussão de hoje, e aí eu fiquei pensando também, né, da minha experiência, são 27 anos já de sala de aula, e quando nós falamos em história difícil, a Ana Cláudia mencionou o professor Bodo, que é, né, o autor desse conceito com o qual a gente vai trabalhar. Mas antes de começar a falar sobre esse conceito propriamente dito e como isso se apresenta no caso específico da história, é importante a gente lembrar também que nos últimos anos a gente também tem se defrontado com uma outra perspectiva de história difícil a partir da implementação lá da Escola Sem Partido também, que acaba dificultando, tornando difícil o nosso trabalho em sala de aula com determinados conteúdos que até então eram trabalhados como conteúdos históricos, né, normalmente apareciam no sumário dos livros, aparece nas diretrizes, nos currículos. Nós estudamos na graduação e, de repente, esses conteúdos passaram a ser questionados e passaram a ser delicados, e nós vemos muitos professores de história reclamando que tem que pisar em ovos até para trabalhar com determinados conteúdos, então, né, por causa da Escola Sem Partido e dessa fiscalização em cima mesmo, né, dessa forma como os professores abordam os conteúdos. Mas a gente não vai trabalhar com esse conteúdo, com esse conceito, nós vamos trabalhar com o da Burden History, né, do Bodo, que fala do que é um conceito, né, de uma história difícil. O Bodo fez uma pesquisa na Alemanha com os estudantes alemães a partir da questão do Holocausto. E a partir desse conteúdo histórico, o que se percebe na Alemanha é que há uma certa dificuldade em trabalhar com isso. E aí, quando você pega, por exemplo, né, a data em que aconteceu o Holocausto e o momento que nós vivemos, é um conteúdo histórico, mas ele ainda é muito próximo de nós. Então, o que se percebe no caso alemão é que muitos estudantes do ensino médio, mesmo do ensino fundamental, se for fazer uma pesquisa lá, a gente vai conseguir perceber que muitos deles tiveram avós, tios, né, pais, que participaram do movimento, foram do partido nazista ou simpatizantes, enfim. Então, esse conteúdo histórico, ele passou a ser muito sensível, ele passou a ser muito delicado, ele é um conteúdo difícil de ser trabalhado na Alemanha. E aí nós pensamos no caso brasileiro, por exemplo. Que conteúdo ele pode ser difícil, ele pode trazer também essa sensação de até mesmo de trauma, né? Que conteúdos são esses? Eu, particularmente, não trabalho com a história difícil, a minha pesquisa, ela não foi, até porque na época que eu fiz lá no mestrado, a gente ainda não trabalhava com esse conceito, mas eu trabalhei com a Lei 10.639 na minha pesquisa de mestrado, até porque nós tínhamos, hoje já se tenta sanar esse problema, mas quando eu fiz a graduação em História, nós tivemos uma disciplina optativa de História da África, na qual nós não tivemos absolutamente nada sobre História da África. Então, aquilo me chamou muita atenção, né? Como nós, professores de história, iríamos trabalhar com esse conteúdo? E nós trabalhamos como conteúdo. Esse é o grande problema. Nós trabalhamos como conteúdo histórico. E a partir do momento em que nós começamos a trabalhar com esse conceito de história difícil, eu confesso que eu comecei a me olhar e olhar as minhas aulas de uma forma diferente. Por que eu passei a olhar de uma forma diferente? Porque nós temos alunos negros, nós temos colegas negros. Interessante que nesta semana, por coincidência, uma aluna do 3º ano do ensino médio me perguntou, mas professora, aqui na escola não tem aluno negro, Curitiba não tem quase alunos negros. E aí eu comentei, mas veja, olha a localização da nossa escola, né, uma escola central, basicamente classe média, embora escola pública, mas vamos ver na periferia, vamos ver em outras escolas, né? Mas, enfim, essa questão de termos alunos negros, ela começou a me incomodar no sentido de que eu comecei a observar como é que esses alunos reagiam quando nós tocávamos temas, por exemplo, como escravidão. E eu comecei a observar um desconforto
tive, há pouco tempo atrás, 3 alunos negros na mesma turma. E eram alunos bastante politizados e que começaram a falar mais como eles se sentiam com relação a determinados assuntos, e isso é muito interessante, nós como professores de história, pensarmos que esses conteúdos não são só coisas do passado, são conteúdos que têm uma relação muito forte com o presente, de várias maneiras. O exemplo da escravidão é o que vem direto à cabeça, e a Camila acho que vai falar mais ainda na pesquisa dela, mas nós podemos citar outros exemplos. E aí eu lembrei de um texto, de uma entrevista que foi feita em 2015, com a antropóloga Lilia Schwartz e a historiadora Heloísa Stalin, para a revista Trip, em que elas falam das 7 vergonhas que o Brasil tem, né? São 7 eventos, 7 episódios considerados mais vergonhosos da história nacional. E aí, quando nós vemos esses episódios que elas mencionam, é o caso aqui, o genocídio da população indígena, eu já tive estudantes que me disseram, minha avó era indígena, minha avó vivia em tal lugar, meu avô caçou a minha avó, esse tipo de coisa. Então, é um conteúdo que não é só do passado, ele tem uma relação com a história, com a formação, com as experiências desses nossos estudantes. Aí, na sequência, a gente tem ali, né, o sistema escravocrata, a Guerra do Paraguai, que, aliás, hoje eu li um comentário de uma colega historiadora muito interessante, porque começou a nova novela das 18 horas da Rede Globo sobre o Segundo Reinado, e no primeiro capítulo o imperador se defronta com Solano Lopes e fica revoltado porque o Solano Lopes vai invadir o Brasil, numa narrativa bem tradicional, né, do ditador Solano Lopes sobre o Brasil. É muito interessante também, se nós formos ver os estudantes que vivem na fronteira com o Paraguai, por exemplo, a Guerra do Paraguai pode ser um tema bastante sensível também, né, quando ele for trabalhado pelo professor de história. A questão de Canudos, questão da pobreza, da falta de terra, da fome, né, então tá lá um tema também que elas consideram como um tema difícil, sensível. A polícia política do governo Vargas, os centros clandestinos de violação dos direitos humanos e o massacre de Carandiru. Então, vejam que nós, professores de história, trabalhamos com vários conteúdos históricos que podem ser considerados como história difícil, uma história sensível, uma história traumática, e que nós trabalhamos como conteúdos históricos, mas que nós temos que perceber quem é o nosso aluno e de que forma esse conteúdo pode estar chegando, com que experiências, o que ele pode estar mobilizando, né, nesse nosso aluno, não apenas historicamente, né, não apenas o desenvolvimento do pensamento histórico, que é o que a gente tanto quer, mas que são conteúdos que podem trazer alguma questão mais sensível. Vi o caso da ditadura militar. Eu já tive alunos, por exemplo, que disseram que o pai, o avô, foi torturado, né, na ditadura. Então, esse conceito, né, da história difícil nos faz refletir um pouco mais sobre a forma como nós trabalhamos a história e como precisamos ter essa relação mais próxima de pensar o estudante não só como o aluno, como aquele que está sentadinho do outro lado ali, né, na carteira, mas como um sujeito que tem as suas experiências, que tem a sua história e que essa história, ela pode estar relacionada com episódios maiores, né, no caso da história do Brasil, e que muitas vezes esses episódios foram traumáticos, são sensíveis, porque trazem lembranças, situações desagradáveis, tristes, e isso é interessante da gente observar, e pode render boas aulas, pode render boas pesquisas, né, Camila? E é um esforço de nós, professores, em pensarmos o ensino de história e pensarmos também esse sujeito que está ali com a gente, porque, afinal de contas, a escola é essa junção, professores e estudantes. Então, é bem interessante, é uma coisa, assim, que exige mais ainda de tudo, né?
tudo que a gente tem para fazer, mas é algo bastante importante de pensarmos, né? Então, eu acho que para começar a nossa conversa, a partir desta minha experiência, assim, né, de jogar algumas ideias com relação a esse tema e a esse conceito, e aí acredito que a Camila, apresentando a pesquisa dela e também a experiência que ela tem em sala de aula, a gente pode fazer uma discussão a mais e levantar mais alguns pontos com relação a isso. Camila, por favor. Bom, então, vou pegar... Estão escutando, né? Vou pegar o gancho, né, do que a própria Ana falou e do que a própria Adriane falou, e vou tentar ser breve, porque às vezes a gente vai se empolgando, né, com esses assuntos, porque eles mobilizam também várias coisas na gente, né? Então, eu queria dizer que eu sou uma cria, né, de todas as ações do Lapedu. Então, eu fui aluna da professora Daulinha na graduação, isso ainda lá em 2007, eu tive metodologia do ensino de história com a professora Daulinha, e depois de formada, eu fui fazendo vários cursos com o Lapedu. E através desses cursos, eu fui entrando cada vez mais em contato com as teorias da educação histórica, com a própria questão da teoria do Bodo, né, von Boas, com a questão da história difícil, enfim. E a partir daí, em um desses cursos, a gente tinha que escolher uma fonte fílmica na Cinemateca de Curitiba, né, e trabalhar esta fonte fílmica com os alunos em sala de aula, né? Então, também trabalhando essa questão de como que os alunos conseguem aprender a história a partir da fonte fílmica, né? E todas as questões que um próprio filme pode contribuir com a questão do ensino de história. E aí, no acervo da Cinemateca, eu me deparei com um documentário que foi feito aqui em Curitiba, que se chama Para Ver a Umbanda Passar. Né? Então, ele trazia vários relatos de vários pais de santo, de várias casas de Umbanda daqui de Curitiba, e falava como que eles entraram na religião, como que tudo começou, e mostrava alguns aspectos, né, dessa religião nesse documentário. E eu acabei escolhendo esse filme, essa fonte, né, para trabalhar com os alunos, fazendo um paralelo com a Era Vargas. Então, na década de 30, né, a gente tem aquela questão do próprio sociólogo, né, o Gilberto Freire, trazendo a questão do mito das 3 raças, né, e dessa formação da brasilidade, né, do brasileiro enquanto formado pela junção, né, dos negros, dos brancos, dos indígenas, né, os 3 rios que entram em confluência para formar o Brasil. E tem um período que a própria... alguns segmentos, né, da Umbanda, na década de 30, eles vão acabar usando esse discurso nacionalista como uma forma de legitimar a religião. Né? Então, eu fui trabalhando com os alunos esse documentário, para eles aprendendo alguns aspectos da religião, e a gente foi trabalhando esses assuntos em sala. E no início, eu lembro que eu perguntei para eles se eles conheciam Umbanda, se eles conheciam religiões de matriz africana. E me chocou que eles falavam que não, que eles não conheciam nada, que eles não sabiam de absolutamente nada. E eu fui investigando e fui conversando até que a gente chegou no assunto macumba. E aí, quando a gente falou macumba, acho que algum aluno comentou, aí todo mundo sabia o que era. Sabia que era para o mal, que era uma coisa ruim, que eles faziam mal para as pessoas, mas só nesses termos negativos, né? E isso acabou me chamando muita atenção, e depois eu fui vendo que, trabalhando esses conteúdos, eles conseguiram ter uma outra visão a respeito dessas religiões, enfim. Mas a questão principal, que depois foi ficando em mim, né, que é como que até mesmo eu, né, que sou umbandista, enfim, né, como que eu nunca tinha trabalhado isso em sala de aula. Como que eu também nunca tinha tido uma aula que falava sobre as religiões de matriz africana. Nada, é um silêncio sobre essas religiões. E isso foi, né, me gerando várias questões a respeito do próprio ensino de história, o que a gente estava ensinando e o porquê disso não ser trabalhado em sala. Acho que isso foi no ano de 2014, se eu não me engano. E aí, quando eu fui montando meu projeto de mestrado, as questões, elas também eram a respeito da lei, né? 10.639, que já tinha, então, aí, 2017, né, uns
10, 14, 15 anos quase de lei, e ainda assim era um silêncio sobre isso. Né? Mesmo a gente tendo uma lei que obriga a gente a trabalhar, então a gente pode, inclusive, enfim, entrar na questão, mas a gente não vai entrar nesse mérito, da necessidade de se ter uma lei para se obrigar nós, brasileiros, a estudar sobre a história da África, né? Sobre a história dos afro-brasileiros, né? Da contribuição, enfim, da cultura africana e da cultura afro-brasileira. Então, a gente pode questionar até a necessidade de ter essa própria lei, enfim, mas a minha questão foi essa, assim, como que depois de tantos anos da lei, como que isso ainda era um tema que não era abordado em sala de aula? E eu foi me questionando por que isso não era abordado em sala de aula. E a gente vai entrando em questões de despreparo dos próprios professores, né? Porque eu nunca tive isso na minha formação escolar, e muito menos na minha formação universitária. Eu também só fiz uma disciplina de História da África, e também era optativa na minha época, né? Então, também sentia que tem, né, até mesmo pela conversa com os meus colegas professores, que tem um despreparo, né, dos próprios professores. Eles não tiveram esses conteúdos. Então, se eles não aprenderam, né, e no fundo a gente vai estar na sala de aula, a gente vai vendo que é muito difícil você ir atrás de outras coisas, né, outras informações, né, você acaba ficando aquilo que você mais conhece, até porque você é engolido pela rotina escolar. Então a gente tem vários problemas também relacionados a isso, né, de professores que até sair do seu lugar de conforto, né, da sua zona de conforto, enfim. Então eu fui buscando essas questões, por que então essas religiões não eram trabalhadas na escola? E aí a gente vê que, no caso, né, enfim, todo mundo pode questionar por que dessas religiões. Quando a gente estuda qualquer povo, assim, né, a gente também estuda o aspecto religioso desses povos, que a gente entende que a religião, ela faz parte da cultura, e ela interfere, né, até mesmo nas questões políticas, nas questões econômicas. Então, eu não vou ler o chat, senão eu me perco. Então, por que as religiões de matriz africana não são trabalhadas na escola? Se os alunos aprendem o nome dos deuses gregos, por que eles não podem saber o nome dos orixás? Né? Se a gente aprende vários aspectos de tantas religiões, por que não das religiões que, né, os africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, que eles ajudaram a formar as religiões aqui? Tem vários adeptos de várias religiões, né, no Brasil, de matriz africana, e, no entanto, a gente tem um silêncio sobre isso, né? E aí eu fui buscando os motivos disso. E aí é interessante porque a Adriane falou das DCEs, e na DCE de História que a gente tinha até 2017, né, agora já mudou, enfim, que estão mudando os documentos escolares, nas diretrizes curriculares que a gente tinha no Paraná, que elas são, se não me engano, de 2008, e elas valiam ainda na época, em várias disciplinas, eles colocavam para abordar os aspectos das religiões de matriz africana. Né? A gente tinha presente nas diretrizes curriculares essas indicações. Então, nos documentos oficiais estava lá, né, para você trabalhar toda a cultura africana, inclusive o aspecto religioso. Então, tinha em sociologia, tinha em artes, em história, em ensino religioso. E na minha busca do meu mestrado, eu fui analisando os materiais didáticos, eu fui analisando o projeto político-pedagógico da escola e também os PPPs dos professores, né? Eu fui analisando também o próprio material dos professores, enfim. E aí acaba que os livros didáticos, eles não têm nada sobre isso. Quando eles trazem alguma coisa das religiões de matriz africana, é um quadrinho, é um box, né, distante sobre isso, como uma curiosidade. Eles não conseguem incluir, né, esses aspectos religiosos dessas religiões como um conteúdo. Não é um conteúdo, ele é um extra, ele é uma curiosidade, né? E aí, quando a gente está falando em histórias difíceis, a gente vê, né, que um dos pontos principais, além, né, das questões das histórias difíceis, desses temas controversos, enfim, a gente tem a própria questão do ensino de história, que o ensino de história ele tem que fazer sentido, né? E o ensino de história ele tem uma função que é orientar para a vida,
né? Então, você aprende história para você melhor conseguir se orientar na vida, né? Enfim, mas também para formar a identidade das pessoas. Então, se a gente pega a questão, né, de que a maioria da população brasileira ela se reconhece enquanto afrodescendente, isso é um dado estatístico, né, de autodeclaração, né, enquanto negro, enfim, mais de 50% da população, como que essa população está se vendo na história que a gente ensina na sala de aula? Então, isso é um ponto sensível também que a gente tem que tocar, né? Então, quando a gente fala em histórias difíceis, são essas histórias traumáticas, são esses temas que são controversos, mas também podem ser as histórias que são silenciadas, né? Que quando a gente aborda em sala de aula, elas vão trazer questões também, né? Então, o próprio fato dos alunos não se verem no ensino é problemático, né? E a gente tem que falar sobre isso, né? Porque a própria pressupostos da educação histórica, e a gente pode também trazer outros autores da educação, até mesmo o Paulo Freire, nós, professores, a gente tem que ter uma atitude comprometida com relação ao ensino, né? Para que serve esse ensino? Né? Qual que é a função da gente estar ali ensinando história? O que a gente quer, né, através desse ensino? E aí, então, na própria questão de abordar essas histórias difíceis, elas têm esse potencial de trazer uma reconciliação com o passado, né? Essa reconciliação de você também entender o outro, de você também não só se colocar no lugar do outro, mas ver que o outro, ele também precisa, né, de tolerância, ele precisa de respeito, ele é digno de direitos, né? Então, quando a gente faz esses debates da história difícil, a gente está falando sobre isso também, né? Que então essas pessoas que tiveram nesse passado que é negado, esse passado que é traumático, ele também serve para mobilizar essa importância da defesa dos direitos, da defesa de inclusão do outro, né? Nos direitos humanos, que eles também têm que ter dignidade, eles têm que ser respeitados, eles têm que ter tolerância, né? E o fato da gente, por exemplo, não ter as religiões de matriz africana na sala de aula, ela demonstra muito sobre a nossa sociedade, sobre como que a gente vê a parcela da população negra e da cultura desses povos, né? Da população negra, enfim. Então, é uma história que é silenciada, é uma história que é negada, que é esquecida. E aí, sim, é difícil da gente conseguir que esse ensino seja significativo. Se eles não se veem na história que é ensinada, como que isso vai fazer um sentido para eles? Como que a gente pode mobilizar, então, um aprendizado histórico significativo se eles não se veem nessa história, né? Então, fui abordando nesses pontos. E aí, uma outra questão que eu gostaria de comentar, que também é um debate que a gente faz, né, dentro da educação, que é da seleção curricular. Né? Então, a gente tem o Forcan, tem o Michael Apple também, que também trazem essas questões, que a gente vai ter, obviamente, a necessidade de fazer uma seleção do que é ensinado em sala, né? A gente não consegue simplesmente ensinar tudo, não tem como, então tem que ser feita essa seleção. E aí a gente tem que se questionar que tipo de seleção que a gente está fazendo. Né? Então, a gente está fazendo uma seleção curricular que ela acaba excluindo certas histórias, certos temas, né, certas populações também, enfim, ou a gente está buscando uma seleção curricular, né, conteúdos que eles possibilitem, então, uma história que seja realmente significativa, né, uma aprendizagem história significativa e que inclua realmente a população dentro da história, que eles consigam se ver, consigam se reconhecer, né, nessa história, que tipo de que a gente está mobilizando, né, com esse ensino. E então, todas essas questões que a gente está conversando hoje, elas envolvem tudo isso, né? Acaba sendo muita coisa, né? Acaba sendo muito complexo, né? E a gente vê, então, que o material didático, principalmente, eles não trazem isso, né? Então, é difícil, como que a gente vai trabalhar, sendo que o material didático, que infelizmente é às vezes a única ferramenta que muitos professores têm, às vezes é a única coisa que os alunos vão ter acesso, né? Na maioria das vezes, os alunos mesmo, ainda mais quando a gente fala em alunos de periferia, às vezes é o único livro que eles vão ter acesso, né? O único livro que eles vão ter contato, muitas vezes, é o material didático. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tem toda uma estrutura em volta disso, né? Como que o livro está sendo produzido, quem está produzindo esse livro, para quem que eles estão produzindo esse livro. Então, a gente vai tendo esses debates, né, dentro da própria questão do que a gente chama de
de cultura escolar, né? Então, tem uma cultura escolar que é necessidade de se ter um livro e tudo mais, e dentro dessa cultura escolar que vai estar representada uma seleção curricular que ou traz uma visão excludente, né? Enfim, ou então ela vai trazer uma outro tipo de visão. E para a gente ter um outro tipo de visão, a gente tem o debate dentro do interior da escola, e tem a necessidade, né, de resistência mesmo, para a inclusão de outros temas que são sensíveis, né, e que são mais abrangentes, e que possam possibilitar, então, uma aprendizagem histórica mais significativa. Enfim, eu acabei falando várias coisas, mas acho que vamos deixar, então, para as perguntas, né? Eu já vi que tem ali no chat, perguntas. Posso fazer só um complemento? Claro, fica super à vontade. Dentro dessa fala da Camila, eu acho assim, os professores de história que né, possivelmente estejam assistindo essa nossa conversa, devem conhecer porque ele é Arroz de Festa, que é o filme Vista Minha Pele. Para quem não conhece, está disponível no YouTube, só digitar lá o Vista Minha Pele. E acho muito interessante, a Camila foi falando e eu fui pensando justamente nisso, né? Geralmente ele é usado lá para o 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, então ele já é Arroz de Festa, até porque é um filme fácil de achar, ele é curto, ele, né, cabe numa aula, enfim, mas é bastante interessante justamente para a gente trabalhar essa questão de ser um tema sensível, no sentido de que, primeiro, a ideia dele, para quem não conhece o filme, enfim, a situação ali de um Brasil invertido, em que a maioria são pessoas negras e as minorias que têm acesso, né, à educação, enfim, a bons empregos, são os brancos. Então, a personagem principal do filme é uma menina branca que faz trancinha no cabelo e que é muito legal a cena inicial, o quarto dela, cheio de fotos de atores negros, enfim, e a melhor amiga é negra, e ela sofre preconceito dentro da escola por ser branca. Eu acho bem interessante esse desconforto que traz aos nossos estudantes ao assistir. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a observar, das últimas vezes que eu usei, esse desconforto nos estudantes negros. Então, é interessante também da gente pensar nesse sentido de como a história trazida para a sala de aula, né, como um conteúdo curricular, ele acaba esquecendo realmente que esses conteúdos, e aí a gente citou alguns, né, mas pode citar vários, eu até comecei a anotar aqui, fui pegando alguns conteúdos e fui pensando nas possibilidades. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente fala muito de exploração do trabalhador que passava fome, meu Deus, gente, os nossos estudantes, né, no atual contexto, né, esse tempo todo fora da escola, os que voltaram, muitos porque ficavam sem lanche, e deve estar falando de pobreza, e o teu estudante também, enfim, né, revolta da vacina, gente, não queriam se vacinar, que horror, professora, lá na minha casa meu pai também não quer. Então, esses conteúdos, eles podem ser sensíveis, então é interessante que a gente pense, né, como abordar também esses conteúdos que trazem não só um aspecto do passado, mas que tem essa relação. Mas, enfim, né, a minha dica é desse vídeo, para quem não assistiu ainda, eu acho interessante, né? E para quem já assistiu e para quem trabalha, de repente cabe agora a gente pensar como a gente está usando esse vídeo e como ele está chegando nos nossos estudantes, né? Eu gostaria de né, comentando também. Então, sim, realmente, né, os conteúdos difíceis, os conteúdos que são sensíveis, eles são sensíveis a partir do momento que eles tocam alguma coisa em alguém, né? Então, o que é uma história difícil? Uma história difícil, às vezes, para mim não é, mas para outra pessoa é, né? E na sala de aula a gente tem um grupo muito heterogêneo, então, realmente, saber com quem a gente está, qual é o nosso grupo, né? Qual é aquela realidade nossa? Então, dependendo da realidade que a gente está, os temas vão ser mais ou menos difíceis. Então, por exemplo, se você está numa escola do campo e você vai trabalhar a questão agrária, é bem difícil, né? Então, tem várias questões ali em jogo, né? Você vai falar
enfim, está trabalhando para filho de latifundiário, vai falar, por exemplo, do MST, né? Então você vai mobilizar várias questões ali que vão ser sensíveis, né? Então, até teve alguém que comentou ali no chat sobre a questão dos professores, e realmente, às vezes, fica difícil para a gente também. Então, a história difícil pode ser algo que causa desconforto e até para nós, professores, né? E hoje em dia, a Adriana até falou da questão da escola sem partido, eu também comentei sobre isso na minha dissertação, que estava bem em voga, assim, e é interessante da escola sem partido porque ela não precisou ser implementada, né? Ela foi tão difundida, a propaganda contra os professores de história, enfim, ela foi tão bem feita que ela não precisou ser implementada para a gente sofrer as consequências disso em sala de aula. E a gente tem, enfim, essas questões da escola sem partido, e até hoje a gente tem vários assuntos relacionados a isso que são difíceis, né? Uma certa perseguição política aos professores, a gente não poder falar certas coisas em sala de aula, né? Então, tem coisas que são bem difíceis, assim, sensíveis, principalmente hoje em dia, questões políticas, né? Que abordar, ela pode causar vários constrangimentos. Eu já tive professor que, até nos meets, né, os pais invadiram a aula e falaram, você não pode ensinar isso para o meu filho, né, enfim. E às vezes não são conteúdos que não são nada demais. São conteúdos que fazem parte da história que a gente precisa falar, né? Até a gente estava comentando naquele dia, tem debates que a gente também não pode deixar de ter, né? A gente não pode falar de pobreza, deixar de falar sobre a pobreza, sobre desigualdade social, a gente não pode deixar de falar que existe o socialismo, o comunismo, assim como a gente também tem que falar, né, do capitalismo, a gente tem que falar, né? A gente não pode também deixar de falar certas coisas, né? Tem debates que a gente precisa fazer, né? E a questão é como que a gente faz isso também, né? E o que a Adriana estava falando também do Vista Minha Pele, do filme, enfim, uma forma que eu tenho usado bastante em vários assuntos para tentar mesmo trazer essa questão de um olhar mais humanista mesmo, né? Um humanismo a partir do ponto que eles reconheçam a diferença no outro e que entendam, né, que as pessoas em determinados tempos históricos, em determinados espaços históricos, elas viviam de uma forma diferente, tinham pensamentos diferentes, e que reconhecer isso é muito importante até hoje, né, para que também se reconheça as diferenças hoje, para saber que existem pessoas hoje que vivem de formas diferentes, que têm religiões diferentes, que têm, né, formas de se viver, de se relacionar, enfim, diferentes, né? Então, quando a gente trabalha isso na história, a gente também traz para o hoje, né? Então, eles terem uma empatia histórica também ajuda eles a terem empatia hoje em dia, né? Com o próximo, enfim. E aí a questão que a gente também fala bastante de educação histórica do trabalho com fonte, né, do trabalho com fonte. Então, eu vou dar até já uma experiência, assim, né, eu trabalhando com o 9º ano, antes de começar a trabalhar com os regimes totalitários e depois entrar com a Segunda Guerra, eu trouxe aquele poema do Brecht, falar, primeiro levaram os negros, eu não me importei, porque eu não era negro, né, então eu trabalhei com esse poema com eles e também com um fragmento do Gramsci, do Odeio os Indiferentes. Então, localizando esses autores, quem eles eram, quando eles escreveram, por que eles estavam escrevendo esses poemas, enfim. E aí, então, para tentar sensibilizar os alunos, né? E a partir daí, ele virou um gancho para todas as outras aulas, né? Então, a gente trazendo, às vezes, algumas questões assim, principalmente relacionadas a fontes históricas, né? É uma forma da gente contribuir para que esses ensinos, essas histórias difíceis, né, elas tenham mais significado e elas não sejam vistas também do ponto de vista desses perseguidores da história, né, não sejam questionadas. Está legitimando aquele ensino através da própria fonte histórica, né. Então, tem essas questões que eu queria comentar. Sabe, Camila, eu fiquei pensando muito no que você falou, da questão de que a gente tem que fazer uma seleção, né, das histórias que a gente quer passar, que a gente quer que façam parte tanto da nossa cultura quanto da nossa sociedade. Quais histórias a gente quer que componham a nossa cultura e a nossa sociedade? E daí, aproveitando que vocês estavam discutindo sobre esse tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que muitas vezes, né, que nem a gente viu toda a história do Escola Sem Partido, mas também sobre outros temas, que existe uma diferença entre as histórias que são difíceis por serem de temas que são censurados ou que são impedidos da gente a serem abordados em sala de aula, e histórias que são difíceis pela temática. Então,
por que essas histórias são difíceis? Como é que a gente trabalha com elas? Como que a gente pode fazer com que esses conteúdos cheguem, sim, para os alunos de uma forma que seja benéfica para todos os lados, que a gente possa ter um debate e um ensino realmente verdadeiro, sem ter uma disparidade ou uma, né, que nem se tanto fala na mídia, porque sempre de um lado ou do outro. Não, temos que promover um debate, um ensino da história que seja verdadeiro, que compõe a nossa cultura. Então, se a gente puder conversar um pouquinho sobre isso, não sei se a Gabriela quer complementar. Eu queria só complementar uma coisinha bem rápida, que eu acho que também com relação à prática de vocês na escola, na sala de aula, como trabalhar justamente com essa dicotomia. Existem aquelas histórias que eu não trato por diferentes motivos e como lidar com os alunos por esses diferentes motivos. Então, por um tema ser mais sensível, como vocês disseram, considerando aquele interlocutor, aquele sujeito que também tem opiniões, tem uma história, e como tratar também em sala de aula essa outra gama de temas que são sensíveis por questões externas, por pressões políticas, enfim, outras questões que dizem respeito, às vezes, também à própria história do professor, como vocês falaram, gera, às vezes, um desconforto no próprio professor. Enfim, acho que é uma pergunta bem interessante essa. A Camila só me olha ali, tá? Eu começo, Camila. Muito interessantes essas questões que vocês fizeram. Eu vou puxar um pouco da brasa para minha sardinha aqui, né? Quando eu fui para o doutorado, a minha intenção era continuar trabalhando com a questão da história da África, mas eu sempre tive, assim, uma preocupação, uma atenção muito grande com o professor de história. E aí eu acabei, e foi justamente no curso que a Camila fez lá, hein, Camila? Deu um trabalhão para nós lá aquela vez, para selecionar os filmes na Cinemateca, enfim, fazer aquele trabalho. Quando a Camila estava fazendo esse curso, enfim, eu acabei mudando toda a minha temática no doutorado e fui trabalhar com a formação de professores de história. Então, eu defendo, né, na minha tese, que o professor de história ele é um historiador, né, e como tal, ele realiza pesquisa. Veja, Gabriela, eu acho que essa pergunta que você fez, ela é muito importante no sentido de que, primeiro, o professor de história ele tem que conhecer a ciência com a qual ele trabalha, até mesmo para ele saber pesquisar. Você veja, quando a Camila diz, eu peguei o trecho lá do Brecht, o professor tem que saber que existe esse material e ele tem que saber aonde ele vai encontrar. De modo geral, o que nós vamos ter são professores que se baseiam única e exclusivamente no sumário do livro didático, e eles vão trabalhar com o que está no livro didático, né? Então, essa seleção já foi feita pelo professor, né? Tá ali. Eu já trabalhei com professores que seguem à risca todos os conteúdos que estão no livro, e aquele desespero, aquela coisa, né? Eu não consegui, não dei conta, eu tô atrasada com o conteúdo. Isso é um ponto. O outro ponto é esse professor que conhece a sua ciência, que trabalha com a sua ciência de referência, e ele vai fazer a seleção do conteúdo dentro dessa seleção que já foi feita, né? Tá lá o currículo oculto, né? Então, o professor é que vai escolher. Eu, por exemplo, tenho certos conteúdos que eu não trabalho, tem outros conteúdos que eu, né, entro de cabeça e faço, né, uma pesquisa, enfim, alguma coisa a mais. Mas, fundamentalmente, é o que a Camila falou, a questão do trabalho com as fontes históricas. Porque trabalhar com a fonte histórica é mostrar que nós estamos trabalhando com uma ciência, né? Então, é uma produção do passado, alguém viveu aquilo, alguém produziu aquilo. Então, essa é uma forma de legitimar o nosso trabalho também. Tanto para os questionamentos políticos aí, né, nessa tentativa de censura, como também na seleção do conteúdo e na forma de tentar abordar esses conteúdos mais sensíveis também. Porque aí esse professor, ele vai, como a Camila falou, até mesmo averiguar quem são os seus alunos, né, quais são as sensibilidades, o que ele está mobilizando, né, quais as carências estão sendo mobilizadas, né, a gente consegue sentir também como eles reagem e aí trabalhar também dessa forma, pensando nesse tema, né, nesse conteúdo histórico que está sendo difícil também nesse sentido. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né, na formação do professor de história,
que conhece a disciplina, que conhece a ciência com a qual ele está trabalhando, que consegue buscar esses recursos. Então, a gente vê que isso mobiliza um tempo e demanda, né, um conhecimento. Então, quando a Camila fala, eu fui e peguei um documento tal, enfim, quantos são os professores que têm uma formação, que têm, né, uma condição de fazer todo esse trabalho, e é um desafio também, eu acredito, nós temos uma formação no curso de História que é bem tradicional também, né? Então existe toda aquela cronologia, aqueles conteúdos, a gente sai do curso de História muito com aquilo na cabeça, que tem que cumprir com os conteúdos, e acho que para os professores isso né, exige também assim, uma força para romper com isso, e para entender que ele é o dono da sala de aula, e ele sim, Enzo, pode selecionar esses conteúdos e demandar, gastar ali um tempo maior para fazer um trabalho desses. Né? E se ele sentir que esse assunto aqui, ele é um assunto que os estudantes estão apresentando mais carências, que é um assunto mais delicado, esse professor pode trabalhar mais, ele pode desenvolver mais tempo e esquecer de outros conteúdos, por exemplo, que de repente estão lá no sumário e fazem parte da grade, do currículo, mas que talvez não sejam importantes para esses estudantes ali, né? Não sejam relevantes, enfim. Camila. Eu vou retomar, assim, que é um papel muito importante do professor, né? Como a Adriane estava colocando, assim, infelizmente o professor, ele tem um papel importantíssimo aí, né? Então, o professor, muitas vezes, não tem tempo, não tem suporte, então, se a gente vai falar até mesmo da sala de aula, a gente também tem que falar de políticas públicas, né, relacionadas à formação desse professor. Então, não só universitários, mas depois que esse professor se forma, quais são as oportunidades que são dadas para esse professor estudar depois de formado, né? Porque a formação não acaba ali, né? A gente tem que estar em constante formação, né? Então, a gente tem aí o LAPEDU, um grupo muito importante, que ele precisa, principalmente, sim, pensar a questão do professor enquanto pesquisador, né? Até a Ana comentou sobre isso. Então, falando que o professor também está produzindo conhecimento ali, né? O professor de escola básica, não é só o professor universitário, enfim. Então, a gente tem que pensar também nessa questão da formação do professor, né? Isso da formação continuada desse professor. E aí, igual a Adriana está falando, a gente tem uma formação que é mais tradicional, a gente teve um ensino tradicional, então é interessante que uma vez, eu nem lembro agora o texto que eu li, já faz muito tempo, mas que falava que as pessoas, elas acham que é muito fácil dar aula, porque elas passaram muitos anos na sala de aula, tendo professores ali, então elas acham que é só reproduzir aquilo que elas tiveram, né? E quando a gente se forma professor, a gente tem que quebrar com isso, né? Ou não, ou a gente continua reproduzindo o mesmo tipo de ensino tradicional e não muda nada, ou a gente vai tomar uma atitude comprometida, né? Assim como vai falar o Paulo Freire, enfim, e da educação histórica também, né? Você se compromete com a educação daqueles alunos e você vai atrás, enfim, de fazer uma mudança mesmo nesse ensino, né? Para promover mudanças nos estudantes, enfim. E aí, então, a gente vai tendo também umas outras questões que eu acho que a escola que você está influencia muito. Então, que eu estava falando, a gente tem uma cultura escolar, que são todos esses documentos, né, o material didático, ter provas e como que a escola se forma, mas a gente vai ter a cultura de cada escola. E isso também acaba interferindo muito. Então, a Adriane colocou assim, não tem professor negro, não tem aluno negros, então, muitas vezes, nessa escola, você vai ter um trabalho com as questões, por exemplo, das temáticas raciais meio negligenciado, porque pode ser que eles achem que aquilo não é tão importante, né? Embora seja, mas enfim. Então, isso também acaba interferindo também a cultura da própria escola. Agora, eu também já trabalhei em escolas que você tem mais professores negros, você tem mais estudantes negros e a equipe multidisciplinar, ela é muito mais atuante. Inclusive, os trabalhos que eram feitos nas temáticas raciais, principalmente na Semana da Consciência Negra, eles eram fantásticos. Claro que eles não tinham que ser trabalhados só nessa semana, o que é também um problema, porque daí você torna esses conteúdos como algo exótico, né? Como algo que é extracurricular. E isso também não deveria ser dessa forma, enfim, mas a cultura da escola também acaba interferindo bastante na escola com que você está, os professores,
e os alunos, né, que compõem esse ambiente escolar. Então, isso também faz toda uma diferença. E complementando o que a Adriane falou, é isso, a gente tem que trabalhar com a evidência histórica, né? A gente trabalha com as evidências, com as fontes históricas, né? Porque aí a gente vai dando a cientificidade mesmo, né? Porque a gente trabalha com a ciência. A história é uma ciência, né? A produção do conhecimento histórico, ele parte do pressuposto da ciência, né? Da ciência histórica. Então, é trabalhar com a evidência mesmo, né? Não somos nós que estamos falando que a escravidão foi ruim. Ela foi ruim, a gente tem como provar isso através das evidências históricas, né? A gente tem como comprovar que o Holocausto existiu, né? Não é vocês que estão falando, isso tem evidência que isso existiu, né? Assim, a Adriana estava falando a questão da revolta da vacina, a gente tem como comprovar que a vacina é importante, né? A gente comprova por dados. Então, é a questão da evidência, né? A gente trabalha com a evidência, então isso é uma forma da gente conseguir, então, mobilizar mais, enfim, eu acho que até mesmo os alunos, assim, né, com relação a isso, quando eles veem que o que a gente está falando, não é a gente está falando, é a história que está falando, são as pessoas que vivenciaram aquilo que estão falando, né? Então, acho que dá um outro grau, assim, de importância para aquilo, né? E eu acho que sensibiliza mais também. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa. Eu gostaria de comentar, muito na direção do que já foi colocado, de que justamente nós somos herdeiros, nós, professores, professoras, somos herdeiros de uma tradição curricular, né, que nos ensinou a história envolvida em vitórias, em grandes conquistas, até se a gente for olhar o vocabulário, né, presente no ensino de história, é muito ligado a essa ideia, né, a conquista da América, a conquista, né, quer dizer, se a gente for olhar, né, na filtragem do que a Adriane e a Camila colocaram, da nossa influência, da nossa formação e da própria história do ensino de história, né, a forma pela qual o ensino de história foi pensado e existiu, né, vamos dizer assim. Então, nós somos herdeiros dessa história das vitórias, das conquistas, do heroísmo, do orgulho, dos monumentos, né? E quando a Adriane citou as chamadas vergonhas, né, da história, né, no sentido, né, nenhum conteúdo, nenhum evento citado nessa lista, ele é estranho ao currículo escolar. Né? Ele não é estranho. A escravidão que a Camila abordou, a Adriane citou outros exemplos de conteúdos escolares. Eles fazem parte, vamos chamar assim, de uma tradição curricular, da cultura escolar. E o que a história difícil, né, nos traz elementos, nos traz, como dizer, uma lente, para que a gente possa tratar esses conteúdos curriculares, entendendo que eles são também, eles são portadores de emoções, eles são portadores de uma questão estética, são são portadores também de julgamentos, como disse a Camila, por quem escreve os livros didáticos, por quem conduz os documentos curriculares, e, enfim, isso chega na sala de aula. E o que a educação histórica nos ajuda a entender é de que quando o professor está de frente com esses conteúdos, ele possui possibilidades, entendendo a história como uma ciência que tem um método, de, por meio do trabalho com fontes, trazer esse conteúdo nessa vertente, entendê-lo como portador de emoção, como tem um significado estético. Né? A professora Dolinha, num texto que ela publicou, que fala sobre a aprendizagem da Burner History, né, que é os desafios da educação histórica, ela nos ajuda também a pensar, por meio de autores, outros autores como Yor Rising, de que uma forma de lidar com a história difícil é o humanismo, é um novo humanismo, né? Que possibilita justamente a constituição para a vida prática, que nós possamos discutir esses temas, esses conteúdos curriculares, pensando na formação de identidade, na valorização da diversidade cultural, na defesa das conquistas da sociedade civil moderna.
né, sempre pensando naquilo que a Camila e a Adriane muito bem destacaram, que é por meio de um trabalho que considera o professor como pesquisador e como produtor de um conhecimento. Ele é portador de um conhecimento, mas ele também produz conhecimento nessa relação com os seus alunos. Então, tanto que a Camila muito bem destacou e a Adriane vão nessa direção, né, do significado da ciência da história, nessa produção do conhecimento. E os temas sensíveis, acho que ajudam o professor justamente a olhar para esses conteúdos e ver que há uma possibilidade de trabalho por meio das fontes que rompem com uma visão de heroísmo, uma visão de conquista, de uma visão, né, e que trazem a esses conteúdos um lugar nessa relação com a ciência. É isso que a gente fica se coçando também porque quer falar, né, mas eu sei que o tempo também Obrigada. Imagina, Ana Cláudia, obrigada a você pela contribuição. Acho que nessa linha um pouco que vocês estavam falando, muitos comentários muito interessantes, essa questão da história como ciência, que tem um método, um procedimento, né, toda uma questão da pesquisa histórica que eu acho que às vezes não é levada em consideração pelos pais, pela comunidade acadêmica, pelos alunos, enfim. Acho que é muito importante a gente sempre estar reafirmando, né, a importância da ciência, da pesquisa, do ensino da história e disso que a gente está fazendo aqui, do debate, né? Para finalizar, eu queria trazer uma perguntinha que a Luzilete, que também trabalha com a gente no museu, ela está nos assistindo aqui, boa noite, Luzi. Ela fez uma pergunta que achei bem interessante também sobre a lei que vocês abordam nas pesquisas, enfim. Eu que sou estudante do direito, para mim essa questão da normativa e o impacto na prática, para mim é uma questão muito interessante, e essa relação com a história foi algo que eu passei a ver como muito interessante, sim, essa questão com a legislação na disciplina de História do Direito, na UFPR. Enfim, todo esse debate acho que é muito interessante, e eu vou ler a pergunta da Luz, e fique super à vontade para comentar. A Luzi pergunta, sobre a lei, a pergunta que se faz é até que ponto a existência dela garante efetivamente um ensino adequado sobre as questões étnico-raciais? Até que ponto sua existência altera a produção dos livros didáticos? A professora Nilma Gomes, ao verificar o processo de implementação da lei, observou que muito do que de fato a lei não ter alcançado para a qual foi aprovada está justamente no modo estereotipado como se vê a população africana e que ainda permeia muito do imaginário coletivo. Fiquem à vontade para fazer comentários. Posso? Não, eu também, né, eu até cito a professora Nilma também na minha dissertação, enfim, a lei não garante. Então, na verdade, infelizmente, a gente acaba observando isso, né? Infelizmente, essa lei já vai para quase 20 anos e ela não garante. É claro que, se a gente for pensar até mesmo de antes da lei, a gente vê que tem vários avanços, né? Tem vários avanços significativos, enfim. Mas, infelizmente, ela não garante, assim, sabe? Na prática mesmo, que a gente acaba vivenciando no chão da escola, assim, ela não garante que realmente aquilo seja trabalhado, porque daí a gente enfrenta vários desafios, né? Até mesmo a própria formação dos professores. E tem, inclusive, a própria questão pessoal dos professores, né? Então, a gente tem professores que têm preconceito racial. Então, como que esse professor, né, ele tem que trabalhar isso nele, inclusive. Então, falei até mesmo das questões das religiões de matriz africana. Tem professor de ensino religioso, professor de história, enfim, que não vão querer nem abordar isso, porque são contra, porque tem preconceitos, tanto racial como preconceito religioso, né? E aí não vão abordar por esses assuntos, assim. Então, infelizmente, a lei não vai garantir. E a gente tem, inclusive, depois, em 2008, né, a lei ela foi modificada, né, pela lei 11.465, que acabou incluindo a questão do ensino indígena, né, da história e da cultura dos indígenas também. Então, além da cultura africana, a gente tem também a questão da cultura indígena. E aí a gente tem, inclusive, um silenciamento ainda maior,
quando a gente pega a questão indígena, né? O silenciamento, assim, é ainda maior, né, dessa temática do que da própria questão africana. É porque a gente tem um movimento negro mais atuante, com mais força, né? E, enfim. E a questão indígena ela é ainda mais silenciada, dificulta ainda mais. Eu acho que é importante a existência da lei, ela é necessária, né? Mas infelizmente a gente ainda precisa caminhar muito, assim, né? Enfim. Adriane? Vou puxar a brasa para minha sardinha de novo. A minha dissertação de mestrado, ela aconteceu porque caiu a lei na minha mão e quando eu li, eu falei, nossa, gente, né, pensando na nossa formação lá com a disciplina optativa, e minha dissertação é de 2008, então pouco tempo depois que a lei tinha sido, né, colocada, né, instituída, e na minha dissertação eu já faço várias críticas com relação ao próprio documento. O documento, por exemplo, ele fala em combater o racismo, mas a própria lei ela é escrita de uma forma em que ela separa, em que ela fala de uma cultura africana, e na minha perspectiva e nas leituras que eu fiz, é uma cultura brasileira, não é uma cultura africana dentro do Brasil, ela faz parte já da cultura brasileira, mas como a Camila falou, né, a gente já tem quase 20 anos aí da legislação e alguns pontos, né, ainda não foram resolvidos. Quais foram as propostas, né, e as obrigações, por exemplo, dos autores do livro didático? Você tem capítulos inseridos dentro de algumas séries específicas, então a gente tem lá, né, a história do Mali, a história de impérios africanos, que nada mais são do que conteúdos tradicionais inseridos ali. É a mesma coisa que você trabalhar com Idade Média, você trabalhar com a história do Egito. Então, né, se contemplou a história da África, colocando esses capítulos, mas veja como também contempla, mas na minha perspectiva também não contempla, porque ele está falando da história lá da África, e na minha concepção, a lei, ela quer ela procura uma aceitação, né, uma aproximação maior da África dentro do Brasil. E o que foi feito é que se jogou a África lá para o continente africano, né, como se fosse uma coisa estanque também. E voltamos à fala da Camila, é a formação de professores. Então, não adianta você instituir uma lei, tornar obrigatório uma coisa, e esses professores de história continuarem sem essa formação, sem a leitura. E aí nós vemos, por exemplo, ali, né, no Dia da Consciência Negra, atividades desenvolvidas pelos professores, por exemplo, vamos fazer turbantes, como se a África inteira usasse turbantes. Vamos fazer máscaras africanas. Então, a África inteira usa aquele tipo de máscara. Eu entendo a boa intenção de muitos professores, mas acaba caindo mesmo, né, em estereótipos, justamente pela falta dessa formação, de uma compreensão do todo, né? Então, é obrigatório, vamos trabalhar, mas de que forma, né? Então, muitas vezes, ao invés de elucidar uma coisa, de trazer a empatia, ela acaba criando uma cisão maior ainda, como no caso dos livros didáticos. É só pegar qualquer coleção de 6º ao 9º ano, que nós vamos ver lá, né, 7º e 8º ano está lá, a história do Mali, a história de não sei quem, mas assim, né, como algo estanque, que não faz parte da história do Brasil. Então, o africano é o africano, esse africano não é o mesmo africano que foi escravizado e trazido para o Brasil, né? Quando, na realidade, a proposta da lei é que se veja essa presença dentro do Brasil, que se veja como brasileiro, que tenha uma interferência na nossa cultura, enfim, né? Então, são alguns problemas que não foram resolvidos, infelizmente. E aí, quando a gente fala da população indígena, né, pior ainda, porque nem capítulos a mais foram colocados, né, Camila? Eles continuam lá só na colonização do Brasil, e aí eles desaparecem, né, dos livros didáticos, né, ainda continuam desaparecidos. Eu queria... Posso? A Adriane, ela falou a questão, né, da Semana da Consciência Negra, a questão do turbante e tal. Não que tenha um problema fazer isso, né? O problema é se contextualiza essa oficina de turbante, né? Você problematiza isso, você, né, mostra qual que é o sentido daquele turbante para as populações africanas e como que
essa história, essa especificidade, ela faz sentido para os nossos estudantes, né? Então, o problema não é nem fazer isso, o problema é fazer isso de uma forma descontextualizada, de uma forma exótica mesmo, de como se fosse só para cumprir protocolo, sabe? Então, essa é a crítica, né? Eu acho que a Adriana quis até falar sobre isso, assim, o problema não está em fazer um turbante, o problema está em você estereotipar o negócio e você não dar um sentido para aquilo. Né? A gente vê também, o dia do índio, tipo, não é para né, pintar as crianças e, é dia do índio, como folclórico, não é isso. Né? A gente tem que problematizar, porque o ensino tem que fazer um sentido, né? Aquilo tem que fazer sentido para as crianças que estão aprendendo também. Que sentido que aquele dia do índio faz para uma criança no Brasil? Né? A gente está problematizando isso, né? Quem são esses indígenas? Quem são esses povos, né? Por que tem um dia sobre eles, né? Enfim, problematizando nesse sentido. Então, a gente tem que problematizar essas questões, né? E até eu vi ali no chat, tem uma pergunta, se a formação continuada, posso estar respondendo já? Se a formação continuada, ela seria uma forma de suprir as carências do professor. Sim, eu acho que sim, né? Embora a gente tenha alguns limites, e esses limites, eles perpassam até mesmo a própria vontade do professor, né? Porque a gente está falando de pessoas com as suas individualidades, enfim, com as suas subjetividades, e aí a gente vai conseguir mudar a partir do momento que também as pessoas, elas se abrem para essa mudança, né? Então, o professor, ele vai estar fazendo um curso só para o certificado em si, ou ele vai estar fazendo um curso para realmente aprender, né? Enfim, então essas questões têm que ser colocadas. Então, eu acho que a formação continuada, ela é muito importante, sim, para os professores, né? Que a gente tenha tempo para fazer isso e que se busque informações continuadas que realmente possam continuar formando a gente, né? Então, isso é bem importante também. Mas os professores também têm que estar dispostos a isso, né? Eu acho que também tem toda essa questão. É o que eu estava falando da gente ter uma atitude comprometida com relação ao ensino, né? E o que a gente, enfim, é o nosso papel, né? Quem mais quer? Eu só reforçaria essa questão de que realmente a formação continuada, ela é necessária. Eu acho que não para suprir questões da ausência, para resolver questões da formação inicial, mas ela faz parte do processo de todo do professor, né? E ela está nesse sentido de contribuir, de somar, de agregar, né, a essas discussões. E referindo à pergunta da Lucilete, eu concordo com o que foi falado. A lei, ela não resolve. Ela é uma baliza, uma regra para dizer o livro didático X atende a lei tal. Mas, como muito bem disse a Adriane e a Camila, por si só, é importante a lei, né? Mas ela precisa garantir o debate, garantir espaço na formação, tanto a formação inicial, quanto no debate de uma formação continuada que justamente vá ao encontro dessa concepção de que o professor ele é produtor, ele pensa a sua disciplina e ele cria, né? Ele produz conhecimento nesse sentido. Legal. Vocês gostariam de complementar com mais alguma coisa? Se alguém quiser falar, comentar algo. Acho que a gente falou tantas coisas, né, que até demora para assimilar, são tantos conteúdos tão importantes. Que bom que essa live vai ficar gravada no YouTube, para quem quiser assistir depois, pausado, enfim, até para pegar as referências que vocês passaram. Enfim, acho que a gente tem aqui muita informação, um material muito rico. Se vocês não tiverem mais nada para complementar, eu acho que das perguntas eram essas. E eu queria agradecer mais uma vez, acho que foi assim, uma aula, assim, realmente é muito importante a gente tratar desse tema e iniciativas, debates como esse, acho que tem que ser cada vez mais incentivados na rede de professores e nesse espaço que a gente tem aqui, que acho que é tão rico. E, enfim, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a parceria com o LabEdu, e que a gente possa cada vez mais fazer parcerias, continuar assim, falando sobre o ensino da história, que é tão importante.
Eu, Gabriela, agradeço em nome do laboratório, né, ao convite, né, pela oportunidade de eu estar aqui junto com a Camila e com a Adriane, como eu disse inicialmente, representando um conjunto de ações e tantos colegas, tantos professores que se debruçam sobre a sua ciência, né, e buscam, por meio da sua prática, também nos fortalecer. Então, o laboratório também é um lugar de fortalecimento, no momento, às vezes, em que os embates são tão difíceis, são nesses espaços que nós também encontramos um espaço para falar das nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, encontrar um espaço de acolhimento. Então, eu agradeço, em nome do laboratório, a oportunidade de falar um pouco, vocês podem ter certeza que é um pouco do grande trabalho que esse conjunto de pesquisadores desenvolve. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, sejam sempre muito bem-vindas no museu, assim que abrirmos as portas novamente para visitação. E, enfim, boa noite a todos também, obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui, e que a gente possa fazer cada vez mais eventos como esse. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada pelo convite boa também. noite. Agradeço imensamente. Boa noite.